A adenomiose é uma das 3 doenças mais importantes do útero. Ela pode levar a alterações na menstruação, pode levar a um quadro de cólica importante e pode também ter interferência com a fertilidade da mulher. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês detalhadamente, didaticamente, de forma simples, aspectos importantes sobre a adenomiose. Ela aparece em que idade, quais são os principais sintomas, como se faz o diagnóstico, quais são os principais tratamentos, em que situações nós temos que tratar a adenomiose. Então, venha comigo e acompanhe o vídeo até o final para você aprender tudo sobre a adenomiose. Eu sou Frederico Corrêa, ginecologista, especialista em endometriose e reprodução humana. Seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre adenomiose. Como eu disse, é uma das 3 doenças mais frequentes do útero. A adenomiose, o mioma e os pólipos endometriais. O útero é um órgão muscular. Nós entendemos que o útero ele é o músculo liso, que é composto pela sua camada interna por uma mucosa que é chamada endométrio, e na sua camada externa pelo peritônio, que é uma membrana que recobre todos os nossos órgãos internos no abdômen. A adenomiose, ela é a presença do endométrio no meio da musculatura do útero. Então você tem o músculo, as fibras musculares, ali não é lugar de ter endométrio. O endométrio ele fica dentro do útero, na parte interna. Mas quando o endométrio infiltra e aparece no meio das fibras musculares do útero, a isso nós denominamos adenomiose. Por que a adenomiose aparece? A teoria que tenta explicar o aparecimento da adenomiose ainda é incerta. Existem, na verdade, algumas teorias. Uma das principais teorias seria uma invasão a partir do endométrio mesmo, uma fragilidade da junção entre o endométrio e o miométrio, são 2 camadas. Então o endométrio ele começaria a invadir então a musculatura do útero, que é o miométrio. Isso pode ocorrer de forma espontânea, por uma fragilidade dessa estrutura, mas também pode ocorrer por algumas modificações no útero. Então, por exemplo, mulheres que já foram submetidas a cirurgias no útero, onde houve um corte do útero para retirada, por exemplo, de um mioma, ali pode ser que se infiltre um tecido endometrial e cresça a adenomiose. Mulheres que tiveram muitas gestações, muitos partos, têm mais chance de desenvolver adenomiose do que mulheres que não tiveram filhos. Isso provavelmente por conta da fragilidade dessa musculatura do útero, porque ele cresce na gestação, depois volta ao normal, cresce de novo, volta ao normal. E isso provoca uma certa fragilidade na parede, nessa junção entre o endométrio e o miométrio e facilita, então, o aparecimento dessa doença. Ela surge habitualmente com mais frequência entre os 35 e 45 anos de idade, mas é possível encontrar adenomiose mesmo em mulheres mais jovens. 20, 25 anos não é tão incomum nós encontrarmos adenomiose. Os principais sintomas da adenomiose estão relacionados ao útero, né? Então, a cólica menstrual é um sintoma importante. A adenomiose, quando ela infiltra a musculatura uterina, ela provoca uma inflamação, semelhante à inflamação provocada pela endometriose. Mas a endometriose, lembrando, ela é uma doença que está fora do útero. E a adenomiose, esse endométrio que está ali infiltrado na musculatura uterina, provoca inflamação crônica. E no período da menstruação, o endométrio que está infiltrado na musculatura sangra também. E isso provoca uma dor muito forte durante o período menstrual, principalmente. Além disso, o aumento do fluxo menstrual é o segundo sintoma também mais importante da adenomiose. Quanto maior a adenomiose dentro do útero, maiores serão os sintomas. Um outro problema importante associado à adenomiose é a infertilidade. Cada vez mais se comprova através de estudos que a adenomiose tem um impacto muito importante na fertilidade. Ela pode atrapalhar a implantação do embrião e pode atrapalhar o desenvolvimento da gestação. Isso por conta desse processo inflamatório que ela provoca, da fibrose que ela provoca ali no útero, o que pode dificultar a implantação do embrião, dificultar inclusive a chegada de suprimento sanguíneo ali no endométrio, que é onde o embrião se implanta. Então, através desses mecanismos, ela está muito associada à infertilidade. O diagnóstico da adenomiose, ele é eminentemente clínico,
ou seja, a sua história de cólica menstrual, de aumento do fluxo menstrual ou até mesmo de infertilidade, pode ser um indício de algum problema no útero. E o médico, durante sua consulta, o ginecologista, vai te avaliar, te examinar, e ele pode perceber o quê? Um aumento do volume do útero. Como a adenomiose infiltra a musculatura do útero, provoca um processo inflamatório, provoca fibrose, há uma tendência de um aumento do volume do útero, do tamanho do útero, provocado por essa doença. Então, às vezes, no exame, no toque vaginal, é possível identificar que o útero está um pouco maior. E uma das doenças que pode levar a esse aumento é a adenomiose. Baseado na história e no exame físico do ginecologista, ele deve solicitar exames de imagem. O principal exame, o exame de primeira escolha para o diagnóstico da adenomiose é a ultrassonografia transvaginal. Com a ultrassonografia transvaginal é possível fazer o diagnóstico da adenomiose em praticamente todos os casos, principalmente nos casos onde a adenomiose é maior ou ela forma adenomiomas, que eu vou explicar para vocês o que é já já. Então, a ultrassonografia transvaginal é um exame simples, pouco invasivo e nas mãos de pessoas experientes consegue mostrar mesmo os casos de adenomiose mais leve. A ressonância magnética também pode fazer o diagnóstico da adenomiose, mas ela é um exame de segunda escolha, porque é um exame mais caro e mais difícil acesso para as pacientes, e a ultrassonografia tem uma acurácia tão boa que na maioria das vezes nós não precisamos realmente da ressonância. A ressonância é importante quando há uma associação de adenomiose e mioma e um útero muito volumoso, cheio de lesões. Ela passa a ser importante porque na definição do tratamento que vai ser feito, nós precisamos saber se tem só mioma, se tem mioma e adenomiose ou se tem só adenomiose. E nesses casos de úteros muito volumosos, a ultrassonografia perde um pouco a sua qualidade e deixa então a desejar em relação ao diagnóstico. Aí sim a ressonância tem um papel extremamente importante. Bom, feito o diagnóstico da adenomiose, como que será o tratamento? O tratamento ele depende de alguns aspectos. Um aspecto muito importante, a idade da mulher. Se essa mulher pretende ou não ainda ter filhos. Esse aspecto é extremamente relevante porque o tratamento da adenomiose pode ser medicamentoso, com hormônios, ou cirúrgico. E a escolha do tipo de tratamento depende do que a mulher ainda pretende em relação ao seu útero. Então vamos lá. Mulheres jovens com adenomiose sintomática, o tratamento a princípio é hormonal. É suspender a menstruação e com isso diminuir a cólica e o fluxo menstrual. Mulheres um pouco mais velhas, que não pretendem mais ter filhos, 40, 42, 45, e que não se adaptam ao uso de hormônios ou que não melhoram com o uso de hormônio, está indicada a cirurgia, que é a histerectomia, que é a retirada do útero. Então, mulheres jovens, não se retira o útero por adenomiose, se faz o tratamento hormonal. Mulheres com mais idade, que já têm seus filhos, pode-se indicar a histerectomia. O tratamento hormonal pode ser com anticoncepcional, qualquer anticoncepcional que venha bloquear a ovulação e a menstruação. Isso vai trazer um conforto para essa paciente até que ela pretenda, então, ter a sua gestação, os seus filhos e depois, se necessário, retirar o útero. Aquelas mulheres que têm adenomiose, que estão tentando engravidar, que tem infertilidade, fica um pouco mais complexo o tratamento. Muitas vezes usa-se um bloqueio da menstruação por 3 a 4 meses, às vezes usando até mesmo o análogo do GnRH, o agonista do GnRH, cujo nome comercialmente mais comum é o Zoladex, mas existem mais outros no mercado, são iguais. Esse medicamento pode ser usado para um bloqueio mais intenso da produção de hormônio no ovário e com isso tentar diminuir essa adenomiose. O maior problema da adenomiose em mulheres jovens que pretendem engravidar é que a cirurgia para a retirada só da adenomiose é extremamente difícil, muito delicada e com resultados muito ruins. Só há indicação de retirada de adenomiose quando há uma adenomiose focal. Ou seja, você tem uma espécie de um nódulo de uma região só do útero que tem ali uma adenomiose localizada. Nessa situação é possível se tentar tirar a adenomiose, mas existe sempre um risco maior de perda do útero nessas situações. Na adenomiose difusa, que é aquela que acomete toda a região do útero, todas as áreas do útero, o tratamento cirúrgico para retirada da adenomiose
é praticamente impossível. Existem alguns estudos no Japão, algumas cirurgias feitas no Japão com essas técnicas mais novas, mas os resultados são muito ruins. E aí então a gente não usa isso, na verdade, na prática nossa do dia a dia. Então, a adenomiose é uma doença importante do útero que leva a cólica e sangramento, pode estar associada à infertilidade. O diagnóstico inicialmente é feito com ultrassonografia. Os tratamentos são hormônios para suspender a menstruação, diminuir a cólica, cirurgia para retirada do útero nos casos de mulheres mais velhas que não querem ter seus filhos mais, ou tentativa de retirada da adenomiose naquelas mulheres que ainda pretendem ter seus filhos, pretendem preservar o útero. É uma situação, às vezes, complexa, esses casos de preservação da fertilidade em situações onde a adenomiose é mais extensa. Por isso, é importante, quando se descobre uma adenomiose em exames de rotina, que é totalmente possível, por isso você deve fazer exames de rotina, a mulher deve ser orientada sobre os riscos que ela tem em relação à doença, sobre o futuro reprodutivo e o que fazer para evitar que ela venha a ter problemas mais sérios em relação à gravidez, em relação aos seus filhos, por conta da adenomiose. Então é isso, eu acho que eu consegui abordar praticamente tudo da adenomiose, obviamente num vídeo curto, não dá pra gente falar tudo sobre um assunto. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa aí nos comentários, fiquem à vontade. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, isso é muito importante, quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas assistindo e tendo informação adequada, informação qualificada, para que aprendam a lidar com as suas doenças, com os possíveis problemas que possam ter. Gostaria também que vocês dessem o seu like aí no vídeo e compartilhassem com o máximo de pessoas, porque a ideia é trazer informação. Minha filosofia é trazer informação para as mulheres, para que todas vivam com melhor qualidade de vida, especialmente relacionada às questões da minha área, da ginecologia, da medicina, onde eu posso, de alguma forma, ajudar com esses vídeos, com as conversas, com as discussões, com as respostas nas perguntas de vocês, tá bom? E clique ali no sininho, porque quando você clica naquele sininho que tem ali em cima, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação de que tem um vídeo novo feito especialmente para vocês aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!